algumas pessoas, e conquanto essa nunca tenha sido uma ênfase minha, vocês não me veem e falando e pregando sobre arrebatamento, nem nada disso. Eu sempre achei uma desnecessidade esse enfatismo naquilo que não foi algo enfático para Jesus. E eu, como tudo que faço, parto de Jesus, não parto de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem do Apocalipse, eu parto de Jesus, a chave hermenêutica. Então, em Jesus você vê alusões dele no Evangelho, dizendo que naquele dia uns seriam tomados, outros deixados. E aí ele induz esse pensamento em vários contextos. Na parábola das virgens, as que não levaram chama, não levaram óleo para encararem a espera, essas ficaram. As que levaram foram tomadas pelo noivo. Em outras parábolas, você encontra a mesma ideia de uns que ficam e outros que levam, que são levados. Como na narrativa específica do sermão escatológico, do pequeno Apocalipse, ou do Apocalipse de Jesus, como você prefira, está lá dito que naquele dia 2 estarão andando numa estrada, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão dormindo numa cama, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado, deixado o outro. E há uma variedade de contextos e circunstâncias, e até eventualmente de fusos horários, em que um é tomado e deixado o outro. Mas Jesus só afirmou isso, e para mim é o bastante. É o bastante. Num contexto bíblico, em que você vai para o Gênesis e encontra o arrebatamento ou a abdução de Enoque. No primeiro livro da Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia já tem uma abdução de Enoque. Você segue e você encontra o segundo ente mais abduzido do Velho Testamento, que foi o profeta Elias. E era regular o abduzimento dele. Chega ao ponto de que o rei Acabe diz, não, eu lá vou fazer qualquer acordo com você. Depois vem o Espírito de Deus, te arrebata e você não volta, e eu não sei onde você está, como é que eu vou resolver isso? A mesma coisa com gente que vai levar recado a ele disse, eu vou orar ao Senhor, e o pessoal entra em pânico, diz, e se ele te levar e a gente não te achar? Aconteceu várias vezes até que aconteceu a última. E com Elias isso parecia ser uma coisa tão regular que até os discípulos dos profetas que encontraram Eliseu, que veio a suceder Elias, dizem a ele, o teu mestre vai ser abduzido, vai ser tomado nesses dias. Aí Eliseu diz, calai-vos porque eu também o sei. E aí quando chegou o dia da abdução final, foi o que aconteceu, vocês lembram da história, da capa de Elias. Primeiro ele abriu o Jordão, atravessou, aí jogou a capa em cima de Eliseu, quando o aparato, descrito como uma carruagem de fogo, mas era um aparato de luzes, era um device, um aparato estranho, diferente, que o homem de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ou 2.800 anos atrás, não conseguia entender, como Ezequiel, que viu também, está lá na profecia dele, no capítulo 1, no capítulo 10, detalhadamente explicitado, não conseguiu entender aquele aparato que era uma roda dentro da outra, cheia de luzes e olhos acesos e movimentos diferentes, num tempo em que eles usavam ainda pouco a roda, falar aquela coisa com a dinâmica, que para nós hoje, tecnologicamente falando, seria uma coisa simples. Você ia dizer é um OVNI, ou é um aparato, um UFO, ou um app, qualquer outra coisa. Mas não uma carruagem de fogo. Mas aquela era uma interpretação de uma tecnologia não compreendida naquele tempo. Elias foi levado aos céus. E não foi o único. Houve experiências subjetivas e objetivas. Objetivamente falando, você tem o caso de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8.
que depois de batizar o eunuco naquela fontezinha, num ribeiro que passa até hoje lá, eu mesmo já batizei pessoas naquele lugar, naquele ribeiro, no Vale de Soroque, de onde era Dalila, entre a região de Gaza e Tel Aviv. Pois bem, depois que ele batizou o eunuco, foi arrebatado da região das proximidades de Gaza, onde passa aquele ribeiro, e foi se achar na cidade de Asdod. No Novo Testamento está escrito na sua Bíblia Azoto, mas era uma transliteração equivocada para a cidade filisteia de Asdod, que está lá até hoje com o nome de Asdod. Mas em Atos, ela está apelidada transliteradamente de Azoto. E foi tirado daqui e levado quilômetros, apareceu em Azoto apavorado com ele mesmo. O que aconteceu? Ele próprio não entendeu. Então, e tem outros casos. Paulo disse que sofreu isso, não sabia se tinha sido no corpo ou fora do corpo. De tão real que foi para ele. Foi tão real que ele ficou na dúvida. Mas não quis se atrelar a essa coisa, se tinha sido um arrebatamento espiritual e o corpo dele ficou caído lá, ou se ele próprio, semelhantemente a outros antes dele, tinha, como Enoque, por exemplo, não deixado o corpo para trás, mas sido levado corporeamente para dentro daquela consciência que ele descreve em 2 Coríntios, no capítulo 12. Como meu pai teve uma experiência semelhante, sozinho, na floresta. E ele também me disse, filho, é impossível você dizer se foi no corpo ou fora do corpo, porque a tua plenitude é tão absoluta que o corpo se torna irrelevante, a consciência é tão maior. Só alguém que estivesse lá é que poderia dizer, eu não vi mais o corpo dele, ou o corpo dele estava lá. Tipo num coma, arrebatado, e o espírito levado. Então, a partir da fenomenologia bíblica, a partir da fala de Jesus, a partir da ascensão de Jesus aos céus, a partir de tudo isso, a minha pergunta é por que eu teria problema com a ideia de abdução ou de arrebatamento? O que me faria, crendo eu na ressurreição, descrer de abdução? Pô, eu creio no que é mais complexo que a ressurreição dos mortos. Não vou crer em abduçãozinha. Agora, a sua pergunta é por que os acadêmicos, realmente esse é um problema só de acadêmicos. Aí tem outra história, tem a ver com preconceito escatológico, por causa dos pentecostais, do pessoal da doideira lá da Rua Azusa, de onde veio o movimento pentecostal que enlouqueceu a igreja no mundo inteiro. Porque a gente vive um surto de doidos cristãos no planeta, a maioria totalmente tomados por esse espírito de seita, que ouvem uma informação ou uma explicação como essa minha, chocados, parece que estão ouvindo algo brutalmente diferente, e eu estou falando coisas banais. Se eu falar das celestiais, aí é que vocês vão pirar mesmo. Então, eu não tenho esse problema. Os acadêmicos têm, por causa de quem deu ênfase no arrebatamento e porque eles atrelaram o arrebatamento a uma sequência cronologicamente patética, que é esse dispensacionalismo pentecostal de que está tudo contadinho, acontece aqui, aí Jesus vai, depois Jesus não volta ainda, aí tem um grupo que diz que ele já voltou e ficou num santuário celestial. Lá, os adventistas não explicam por que Ellen White marcou a data da volta dele, esperaram naquele dia, ele nunca voltou, e inventaram essa alternativa. Ele voltou sim, mas ficou num lugar intermediário, avaliando, abrindo os livros e vendo os juízos humanos. E, meu Deus, a religião tem patetismo para todas as falácias dela. Aí vão. Aí os acadêmicos, que também veem testemunhas de Jeová na mesma, adventistas da mesma e pentecostais da mesma, e que são pessoas, todavia, diferentemente deles, pessoas muito estudiosas, botaram o pacotão da escatologia pentecostal toda no mesmo saco, e nesse saco o arrebatamento também foi mandado embora. Então é algo que eu às vezes fico vendo a garotada aí novinha, estudando, eles já vêm conversar comigo sobre o arrebatamento com risinho, assim, que vão encontrar alguém que vai concordar com eles.
E eu fico olhando e digo, meu Deus, como o cara entra num seminário para não aprender nada, para perder o senso crítico, para trocar a lavagem cerebral dos loucos e fanáticos da igreja pela lavagem cerebral dos acadêmicos arrogantes, soberbos e incrédulos professores de teologia que não creem quase em nada, até acerca de Deus eles têm dúvidas, tem dias que eles creem, tem dias que eles não creem. E aí é por isso que é a questão de que se pode haver ou se vai haver abdução, o arrebatamento, ou trasladação, como você queira chamar, se vai acontecer ou não. Acontece, e não acontece só entre os cristãos. Esse é um fenômeno verificável e estudável na parapsicologia, tanto quanto no mundo indiano, tanto quanto no mundo budista confucionista, como em centros de pesquisa parapsicológica da Terra inteira. Esse fenômeno é verificável e ele não está apenas nas páginas da Bíblia. Faz parte de uma fenomenologia humana muito mais abrangente do que os crentes sabem ou gostariam de admitir, e os seus professorzinhos acadêmicos também são extremamente presos à leitura acadêmica, daqueles aquáriozinhos acadêmicos, extremamente pobres do ponto de vista da consciência planetária e científica e da amplidão de tudo. Eu, como não tenho compromisso com nada disso, estudo tudo, examino tudo e retenho o que é bom. E faz muitos anos que eu faço assim e vou morrer fazendo assim. Então, eu espero ter respondido basicamente a essa sua pergunta. Pois